seu estudo. Abençoa a Leia, a Daniela também, que vão compartilhar conosco algo do que tem experimentado. Abençoa também, ó Deus, a Luciane, o Rogério, seus filhos, suas filhas. Ó Pai de amor, visita aquela família e que cada um de nós esteja lembrando, ó Deus, de orar por eles, para que eles tenham, ó Deus, um período agora de tranquilidade até a chegada da Raquel, ó Pai. Abençoa, Senhor, tudo para a honra e glória do teu nome, ó Deus. Abençoa também, ó Deus, o Cláudio, né, que está, o marido da Jaqueline, Claudionir, para que ele também, ó Deus, possa ter a bênção do Senhor sobre ele, ó Deus. Abençoa, Pai, a sua saúde e abençoa também o seu coração, ó Deus. Sua vida espiritual, ó Pai. Ó Senhor, abençoa o Claudionir para que ele tenha uma experiência real com o Senhor, uma experiência transformadora, Pai. Obrigado por tudo, fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós combinamos aí com a Daniela e com a Leia para darem um testemunho para a gente da experiência de oração, porque a gente encerrou, né, o período de oração e entramos agora na comunhão. Para a gente ouvir, né, dos alunos, né, qual que tem sido, né, a alegria, a experiência e a oportunidade que tem tido, né, de aprofundar mais no campo da oração. Eu vou pedir a Daniela para falar primeiro, depois a Leia. Se vocês quiserem trocar também, tanto faz. Bom, se eu puder falar primeiro, porque eu estou com medo da minha internet cair. Fique à vontade. Porque hoje eu estou em Ipanema e aqui tem hora que a internet dá uma falhada aqui. Garota de Ipanema. Eu vou falar rapidinho, porque experiência de oração eu tenho várias, né? Muitas. E para começar a minha conversão foi através de uma oração, porque eu tive depressão, até quando eu morava aqui em Ipanema, eu tive uma depressão profunda, e um pastor foi orar em casa pelo meu restabelecimento, né, e através da oração, o Espírito Santo agiu em minha vida e acabei me convertendo, né, e comecei a frequentar a igreja aqui em Ipanema e depois fui para a primeira igreja presbiteriana. Então, a partir daí já começou uma boa experiência, né, com resultados de oração. Depois, vários momentos da minha vida, tive uma resposta muito grande através das orações feitas tanto pela igreja quanto pela família. E agora, depois das aulas, né, durante as aulas nossas aqui, eu tive agora, há pouco tempo, o resultado realmente de oração da igreja, dos meus irmãos, da minha família, através, pelo problema da minha irmã, que teve agora há pouco tempo o Covid, e ela tinha bronquite asmática crônica, e foi assim, como a Jaque está relatando, ela começou com enjoo, depois veio uma tosse muito forte, que não largava dela, e assim, em 3 dias ela começou já a ficar grave o caso, e foi para o hospital. E aí eu entrei em contato com o ESMA, né, pedimos oração, eu pedi oração a outras igrejas, pedimos oração à família, a família resolveu fazer todas as 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, 7 horas da noite, aliás. A gente ajoelhava e orava junto, e vimos, assim, a olhos vistos, a melhora da minha irmã. Ela internada, ela já, né, no oxigênio e tal, ela internada e rapidamente vimos a resposta, né, devagarzinho ela foi voltando, o pulmão foi melhorando, a tosse foi sumindo, e eu sempre lia para ela versículos e orava junto com ela. E quando ela saiu, nós agradecemos. Foi assim, foi uma alegria tão grande. E
a gente fica triste também que, às vezes, as orações não são as respostas que a gente queria ter, né? Há pouco tempo faleceu uma prima minha também, né? O mesmo problema, sem comorbidade. Foi um susto, foram 15 dias assim, rápido, e ela faleceu. Mas a gente sabe e confia nos propósitos de Deus, né? Que nem sempre as respostas que a gente quer são as respostas dele. Então, a gente sabe que tudo é para o bem maior, né? E hoje eu até, eu sempre levo esse versículo para mim, no 1 Tessalonicenses 5, versículo 16 a 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então, mesmo a gente não recebendo a resposta que a gente queria, a gente tem que dar graça em tudo, né? E porque a gente sabe que a vontade de Deus é a melhor para todos. Então, minha experiência realmente tem sido essa, né, que eu coloquei, que é a minha conversão, e o apoio, a gente sempre sentindo o apoio da igreja, isso é muito bom, que tem, eu acho que a oração e a comunhão estão juntas, né, a comunhão da igreja, uma depende da outra. Então, foram as melhores experiências que eu tive. E quanto às aulas também, eu acho que tem me forçado mais a disciplina de oração, que às vezes a gente acaba deixando para lá, não, a gente acaba esquecendo de largar um tempo para a gente realmente se entregar a Deus e fazer oração, e isso as aulas têm me policiado, né, me questionado isso, me feito esses questionamentos, eu tenho que me fazer mais em oração, em disciplina, de ter o tempo todo para orar, né? Até achei interessante que o Lutéria fala, né, que a gente tem que começar o dia e terminar o dia orando. Isso é muito importante. Então, eu queria só agradecer a todas as orações, e era isso que eu queria deixar para vocês. Muito bem, viu? Ore usando o cronômetro, viu? Mas deixando passar o tempo. Vamos lá, Daniela. Vamos lá, já ligou o cronômetro aí? Peraí. Então vai ligar, viu? Tá vendo? Você ainda tinha uns segundinhos, viu, Leia? Ó, começou, ó. Ok. Para mim, né, essa participação na escola bíblica, as aulas têm acrescentado e agregado muito na minha vida, né? Eu tenho aprendido muito com os irmãos, né, sobre a importância da oração como forma de nos aproximarmos mais de Deus, de termos intimidade com Deus. Eu acho que não existe outra forma senão a da oração, para que a gente consiga, de fato, ter intimidade com o Pai, né? E isso que a Leia, né, comentou sobre a vida dela, de como que as aulas têm nos auxiliado, né, e têm, de certa forma, cobrado essa disciplina maior, né, de tempo de oração, de dedicar mesmo à oração. Então, isso na minha vida tem sido bem diferente, né, após as aulas que a gente tem tido aí juntos na escola bíblica. Eu tenho conseguido separar um tempo maior de oração. Uma outra coisa que eu tenho feito e que tem me ajudado bastante, fiz um cronograma dos dias, sabe? Aí cada dia eu tenho os propósitos de oração. Porque, para mim, se eu não colocar propósitos, eu acabo me perdendo. Aí eu oro 2 dias pelo mesmo propósito, aí esqueço de outro, né? Então, acho que isso tem me ajudado bastante, esses cronogramas com os objetivos de oração, cada dia um objetivo específico, tem me facilitado, me orientado, né? Eu me converti, eu vim de uma igreja pentecostal. Então, a forma de oração numa igreja pentecostal é muito diferente, né, da forma de oração que eu tenho aprendido no dia a dia, na escola bíblica e no dia a dia nos grupos de orações que eu participo, né? Quando a gente vem de uma igreja pentecostal, a forma de oração ela é muito voltada para a determinação. Acaba que a gente que quer determinar aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas, né? E não é bem assim. A gente tem que entender que a vontade de Deus é que prevalece sobre nós. Né? Se for a vontade de Deus, isso vai acontecer. Se não for, não vai acontecer, porque Ele que está no controle de todas as coisas.
né? Então, eu tenho aprendido muito com isso também, a forma de orar, a forma de se portar, né, de se apresentar diante de Deus. Eu não esqueço de uma aula que a Jacimar falou com a gente, e da importância da oração, que a gente não sabe orar, né? O Espírito Santo que intercede por nós. Mas por que, se o Espírito Santo que intercede, nós não sabemos orar, para que a gente tem que aprender a oração? Porque a gente tem tantas passagens na Bíblia, né, de oração. Porque, de fato, a gente tem que aprender a portar, a se reverenciar, né, diante de Deus, mesmo não sabendo orar, com o Espírito Santo intercedendo por nós, a gente tem que aprender o mínimo, né, de reverência mesmo diante de Deus. E as orações também têm me ajudado muito, eu tenho visto, né, o agir de Deus na minha vida, na minha família, né, eu participando mais dos grupos de orações, né, eu participo todas as segundas-feiras, sempre que é possível, dos grupos de orações da igreja, então isso tem me fortalecido muito, tem me ensinado muito também. Eu tenho visto o agir de Deus na vida do meu marido, que eu tenho orado muito por ele, né, para a conversão dele, e eu tenho entendido também, né, Deus tem me ensinado que não é no meu momento, é no momento dele. Não adianta eu querer que as coisas aconteçam naquele momento, né? Eu tenho que entender que no momento de Deus, o Espírito Santo vai agir, o Espírito Santo vai tocar e vai transformar a vida dele. Então, eu já tenho visto através das orações, minhas orações e orações em grupo, né, que nós temos feito todas as segundas-feiras, o quanto Deus tem agido, né, diariamente na vida dele. Então, a oração realmente é o melhor canal da gente se comunicar e da gente ter intimidade com Deus. E isso tem acrescentado muito na minha vida. Sou muito grata, né, por todos os ensinamentos que eu tenho aprendido no dia a dia com vocês. É isso. Muito bem. Graças a Deus, né, por esses testemunhos. E a gente vai continuando aí, né, sem atrapalhar as aulas, mas enriquecendo as aulas, né, com a participação, e nós podemos ter esses dois novos motivos de oração aí, que é orar pelo Fernando, né, marido da Daniela, de forma mais específica, oficial aqui do grupo, e orar pelo Claudionir também, marido da Jaqueline, né, para que ambos, né, tenham uma experiência rica, né, com Deus e se tornem... Na oração perseverantes, né? Na oração perseverantes. Isso aí. Então, vou passar a palavra para Jacimar. Deus te abençoe, Jacimar. Jacimar está sem microfone. Abre o microfone, Jacimar. Aí. Tá ok. Bom dia, pessoal. Eu gostaria, então, de começar, e tentei trabalhar um pouco no PowerPoint, e o Rafael vai me ajudar, então eu gostaria, Rafael, de apresentar o primeiro slide, por favor. Vocês estão vendo o slide? Sim. Eu não estou, como é que eu faço? Não está para mim aqui, peraí. Ah, sim, já vi, tá ok. Então, essa aí é a parte da frente, coube a mim esse título, Comunhão Individual, e eu estive refletindo essa semana a respeito do título, e vi que, de uma forma muito irônica, nós estamos vivendo um período em que a nossa comunhão individual, se a comunhão ela está envolvendo, evidentemente, pelo menos duas pessoas, senão não seria comunhão, a não ser a comunhão minha com Deus, também uma segunda pessoa, que é a pessoa de Deus. Mas aqui, pelo que foi especificado no nosso programa, a comunhão individual, esse título está relacionado com o outro, com o próximo. E aí, o que foi que eu concluí durante essa semana? Que, ironicamente, a gente está vivendo um período em que o próximo é aquele de quem eu não posso me aproximar hoje. Então, é aquela pessoa que eu tenho que dizer, eu não vou te ver, né? Como, por exemplo, hoje, Dia das Mães, nós não vamos ver nossos filhos não vão nos ver, e também é aquela situação em que você desenvolve, então, a comunhão através de um recurso
virtual, que é esse, por exemplo, que a gente está usando. Então, a vida ela tem algumas ironias, e essa eu acho que é algo que está nos desafiando, como que nós vamos manter a comunhão se eu não posso ter contato com o meu próximo, fisicamente falando, e a palavra de ordem é fique em casa, né? Essa é uma questão. Aí eu queria apontar para vocês, numa retrospectiva bem rápida, o que foi colocado para o grupo, para a equipe, o trabalho que deveria ser desenvolvido. Ela a comunhão de um irmão com outro irmão, também pensar se há prioridade entre ajudar crentes e não crentes, e a outra questão é quanto à família não crente, quais são os seus compromissos e a quem priorizar e o que a Bíblia diz sobre isso. Então, com base nessas 3 questões, a gente vai tentar desenvolver hoje o estudo e no domingo que vem pretendemos, então, encerrar esse estudo sobre comunhão individual. O outro passo que nós temos aqui, que eu gostaria que todo mundo acompanhasse, está na tela, então, quem quiser abrir a Bíblia, tudo bem, é ótimo. Mas é o Salmo 133. O Salmo 133, a gente pode dizer que é o clássico da comunhão dos crentes. Sempre que queremos evocar, né, a necessidade da comunhão, ou afirmar a comunhão, como ela é boa, nós nos lembramos do Salmo 133. É possível, então, lermos aqui, eu gostaria que, vou pedir a Beth para ler, Beth, por favor, todo o Salmo, por favor, só de 3 versículos, por favor. Já está aqui na tela, né? Já está na tela, Oh, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce sobre a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Muito bem. É um salmo bem pequeno, muito expressivo com relação à necessidade que temos de comunhão. O salmista, que é o autor é Davi, ele começa a dizer que é bom e que é agradável. Não temos dúvida quanto a isso, né? Às vezes nós até nos esquivamos, nos afastamos um pouco do social, afastamos um pouco dos nossos irmãos, mas eu penso que existe alguma coisa impedindo, alguma coisa interna que nos faz não querer ficar com o outro, porque a tendência natural é que procuremos ficar com o outro. Nós não fomos feitos para vivermos no isolamento. Até o texto bíblico que nos ajuda muito é o primeiro da criação, quando Deus diz que não é bom que o homem esteja só. Então, ele criou um homem social, com capacidade de socialização, e concluiu que ele, sozinho, ele não poderia desenvolver essa sua capacidade de socialização. Daí a sua palavra, não é bom que o homem fique só. Então, por natureza, nós somos gregários, nós somos de grupo. Quando nos afastamos, normalmente há alguma coisa interna, né? Alguma dificuldade, nós não queremos nos encontrar com o outro, não queremos o confronto. Mas que é bom e agradável, sim, sem dúvida. O segundo versículo, quando ele fala do óleo precioso, ele deixa bem claro que não é um qualquer óleo. Não é um óleo já usado, já fervido, já guardado. Não é um óleo de pouca pureza, mas é um óleo precioso. Nos lembra, aqui, o autor está falando da questão da unção, né? que é uma atitude bíblica de ungir a cabeça com óleo, que desce sobre a barba de Arão,
e que desce sobre a gola das suas vestes. Vocês notem que ao desce, o verbo descer aqui, ele é repetido, que desce sobre a barba e que desce sobre a gola das suas vestes. Os comentaristas, eles explicam que essa repetição é para mostrar que as bênçãos de Deus, ou seja, o óleo que desce, é a bênção de Deus, ou são as bênçãos de Deus. Elas descem de tal maneira, descem por quê? Porque o Senhor está nas alturas, não sabemos se é o céu como costumamos representar, que está acima da nossa cabeça, mas com certeza o Senhor está acima de nós. E se Ele está acima, a sua bênção só pode descer. E a repetição do verbo descer aí tem a ver com as bênçãos que vão fluindo, que vão sendo colocadas nas nossas vidas, que não são, elas não são programadas, elas não foram planejadas. E elas descem naturalmente, elas descem tranquilamente sobre as nossas vidas. Como é bom nós pensarmos assim, porque as bênçãos de Deus nem sempre elas vêm como uma resposta imediata de uma oração, mas elas estão acontecendo na nossa vida o tempo todo. São bênçãos que, às vezes, a gente nem para observar, nem para agradecer, mas elas fluem, elas descem como o óleo sobre a cabeça. Aqui é uma força de ilustração sobre a barba de Arão e que desce sobre a gola das suas vestes. Arão, como sacerdote, ele vestia-se com as vestes sacerdotais. E ele, assim vestido, ele estava, então, revestido de toda a solenidade, de toda a reverência que cabia ao cargo dele. Então, da mesma maneira, nós entendemos que a nossa vida, ela deve ser uma vida especial, deve ser uma vida separada de uma forma sagrada, de uma forma santa, no sentido de separado, até um item no nosso planejamento, que é a comunhão dos santos, a comunhão da igreja. Devemos ter essa reverência, assim como o sacerdote, quando vestia as vestes sacerdotais, ele estava mostrando para o povo, para si mesmo, que ele estava no momento solene do exercício do seu ministério. E, por fim, o terceiro versículo, que fala do orvalho de Hermon e do Monte de Sião, são dois montes de alturas diferentes. O orvalho, o Monte de Hermon é o maior, é a montanha mais alta de Israel. E Sião é a montanha mais baixa de Israel. O que nós podemos extrair daí? Nós podemos extrair que a comunhão, ela deve ser feita indistintamente, ela deve ser realizada indistintamente, tanto para nobres como para servos, né? Tanto para homem quanto para mulher, em todos os sentidos, ricos e pobres, em todos os sentidos. As bênçãos do Senhor, elas vertem indistintamente sobre todos os homens, todas as pessoas que seguem a Deus, e que, mesmo aqueles que não ainda comungam da fé evangélica, mas existem as bênçãos que são as bênçãos naturais, o sol, a chuva, a casa para morar. São bênçãos naturais, que cobrem todo ser, né, todo habitante da terra. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Eu acho muito interessante pensarmos que nós estamos vivendo esse período, como já falei no início, e que, mesmo assim, nós continuamos
vivendo essa espécie de maravilhamento, de comunhão, através do meio que nós estamos usando, que é o meio virtual. Viverem unidos os irmãos, aqui nos remete também, eu queria voltar um pouco ao versículo 1, aqui nos remete também ao estar juntos, a morar perto ou morar debaixo do mesmo teto. E como que o viver unido, o morar perto ou morar junto, traz conforto, traz segurança. Eu posso dizer para vocês que estava ouvindo a Daniela falar que ela é oriunda da Igreja Assembleia de Deus, e eu sou oriunda da Igreja Batista. Mas já tem tanto tempo que eu sou membro, sou da Igreja Presbiteriana, aceitei a doutrina presbiteriana sem dificuldades, sigo porque estou convencida dela, mas eu confesso a vocês que em 1994, quando eu cheguei para a primeira igreja, ainda durante alguns anos, eu ainda não sentia, não tinha aquele sentimento de pertença, que eu pertencia àquele grupo. Mesmo cantando no coral, que foi uma coisa que eu procurei logo me entrosar para poder fazer amizade, poder interagir com os irmãos, mesmo no coral, o meu coração, o meu pensamento ainda não estava habitando, né? Não estava residindo ainda no local, na igreja presbiteriana. No momento em que... completar o que você disse, você falou que eu falei que eu vim da igreja pentecostal, mas não foi assembleia, não. Eu não falei o nome da igreja, mas é da igreja quadrangular que eu vim. Sim. Eu imediatamente eu pensei que era Assembleia de Deus. Desculpa, sem problema, só para completar. Tá certo. Mas é isso. Então, esse sentimento de pertença, ele veio com o tempo. E como hoje, só de passar por perto da igreja, eu sinto, mesmo ela fechada, dia de semana, eu tenho uma sensação de segurança, de conforto, sabe? De proteção, porque ali é a minha casa, eu estou morando debaixo do mesmo teto, nós estamos juntos ali. Então, eu penso que o salmista também estava vivendo uma experiência assim, de viverem unidos os irmãos. Então, vamos adiante um pouco, por favor. Pode passar para o outro, por favor. Aí vai ser o próximo, né? Isso, isso aí também eu já falei, vamos passar. Tá certo. Então, nós vamos pegar agora... Eu estou fazendo uma retrospectiva, irmãos, porque foram me dados dois tempos, hoje e domingo que vem. E eu gostaria de fazer uma distinção aqui, quando a ênfase no planejamento é o trabalho com ajuda ao necessitado. Eu queria fazer uma distinção entre esses vários tipos de comunhão. Nós podemos ver, por exemplo, o texto que a Jaqueline, inclusive, usou no domingo passado, muito bem escolhido, por sinal, que é o livro de Atos, após a descida do Espírito Santo, como os crentes primitivos, eles viviam em comunhão e tinham a sua vida em comum. Alguns vendiam propriedades e levavam o recurso angariado para a despesa que o grupo reunido ali precisaria ter recurso para as despesas, e também para ajuda a irmãos necessitados. Esse texto ele é muito interessante, e é a primeira vez
no Novo Testamento que se fala em comunhão, nesse sentido. Agora, veja bem, no Novo Testamento da Bíblia em grego, que é aquele grego antigo koiné, porque Jesus já falava sobre a comunhão, que tenhamos comunhão com Ele, como Ele tem com o Pai, por exemplo. É no Novo Testamento vertido diretamente do aramaico, parte do aramaico, para o grego. Então, aqui é que há a distinção. Mas eu queria levantar aqui esses tipos e dizer para vocês da comunhão de amizade com os pobres, na fé, no Espírito, com Cristo e suas obras, e a comunhão com Deus, que uma coisa implica na outra. Por exemplo, quando você tem a comunhão na fé com os seus irmãos, ao mesmo tempo você está tendo de amizade, né? Você também está desenvolvendo um laço de amizade, um estreitamento de amizade. Comunhão no Espírito. Como que eu posso desenvolver, ter essa comunhão com o Espírito, no Espírito, no meu Espírito, com Cristo e com Deus? Eu estou olhando o quê? Eu estou pensando eu estou tendo uma comunhão com Cristo, com as suas obras são maravilhosas, suas obras são de misericórdia, suas obras são, muitas vezes, para corrigir. E nós nos dirigimos, em oração, nós nos dirigimos a Deus, sendo Cristo o mediador nessa nossa oração. Então, há comunhão implícita aqui de Cristo, com Deus também. E muitas vezes, quando eu estou estou tendo comunhão com um irmão de experiência de fé, o que vimos hoje no início do nosso estudo, com a comunhão de fé, a Leia apresentando a sua experiência de conversão. Fiquei muito feliz, Leia, de saber que a cura foi completa, né? Do seu problema de saúde e da sua conversão. Depois a Daniela também falando e mostrando um planejamento de oração, que achei bastante interessante, de dividir por dias da semana, com pedidos de acordo com o dia. É uma experiência de fé. Estávamos ali em plena comunhão na fé. Então, eu queria pensar alguns textos, mas de uma maneira assim, um pouco rápida, por causa do nosso tempo. Vamos ver aqui a comunhão de amizade. Pegue, por exemplo, o livro de Jó, capítulo 6, verso 14. A Daniela poderia ler, Daniela, por favor? Vamos esperar um pouquinho? Sim. Deixa eu só abrir aqui. Ah, tá. E um outro irmão já pensa no comunhão com os pobres. Atos 2:42. Atos 2:42, né, Jacimar? Espera aí. Não, é Jó 15, 13. Jacimar, você pediu Jó 6, 14. É o 6, 14, desculpa. O acentozinho aí atrapalhou. Daniela, você está com qual aberto? Qual texto? Eu estou com Jó 6, 14. Então, pode ler, por favor. Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Isso. E alguém pode ler o Jó 15, 13, por favor? João 15, 13. Qual irmão que vai poder ler? João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor de seus amigos. Aqui, o exemplo é de Jesus, né? Que a prova cabal, seu amor foi dar a sua vida
dar a vida por seus amigos, e também para aqueles que não eram seus amigos, a gente sabe, né? Agora, a comunhão com os pobres, vamos ver o Deuteronômio 15:11, e o irmão aí, o outro irmão, abra, por favor, em Tiago 2:1. Deuteronômio 15:11. 15:11. Isso. Nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Isso. Eu acho interessante essa passagem, porque ela tem. Eu vejo a Bíblia como um livro muito sábio e completo também. Na Bíblia nós encontramos recomendações, textos, passagens que servem para o nosso dia a dia. Essa questão da pobreza, que sempre haverá pobreza na Terra, não precisa de um tratado de economia, né? Um tratado de antropologia, algo assim mais profundo, para chegarmos à conclusão de que sempre vai existir. Mas como deve ser, ou qual deve ser o nosso comportamento? O comportamento aqui, evidentemente, é do cristão. O comportamento do cristão com relação ao pobre ou necessitado. O livro no Pentateuco, a gente encontra muitas passagens em que o Senhor recomenda ao povo não subjugar o necessitado e acolher o necessitado. Há passagens em que, quando o dono da lavoura vai colher as espigas, se algumas caírem, que não pegue essas espigas, porque virá o necessitado e recolherá para a sua provisão. Acho muito, muito sábio, né? E nós muitas vezes negligenciamos na nossa vida situações como essas, né? Deixamos de ajudar quando está sobrando, quando está caindo pela borda. Às vezes o nosso guarda-roupa está tão cheio de roupas que uma acaba amassando a outra. São tantos cabides que as roupas ficam amassadas dentro do guarda-roupa, não cabe mais. Tenho uma amiga que ela tem como prática, toda vez que ela compra roupas, ela não compra cabide, ela compra roupa. Quando ela compra roupas e não tem mais cabide para roupa, está na hora dela tirar aquela antiga e colocar a roupa nova naquele cabide. É muito interessante isso, uma boa prática que devemos desenvolver. Eu fico muito à vontade, irmãos, de levantar essas questões da ajuda ao necessitado, porque a nossa igreja, ela é uma igreja acolhedora, sem dúvida, né? Veja bem a minha experiência quando cheguei, que não me sentia assim tão dentro, não tão participante do grupo, e com o tempo a acolhida foi tão boa que eu passei, depois de um certo tempo, a ter certeza, convicção emocional de que ali era meu lugar. E com relação também ao trabalho que a Junta Diaconal vem desenvolvendo, nós nos alegramos muito, porque nós estamos cumprindo o mandamento. Por que eu falo de mandamento? Porque essa não é uma questão de ajuda ao necessitado, não é uma questão assim de opção. Eu vou decidir se vou ajudar ou não. Uma coisa é você ter o dom de beneficência e trabalhar ativamente, como, por exemplo, eu acho que, ou a gente pelo menos espera, que os diáconos, eles trabalhem, eles tenham o dom de beneficência. Mas essa ajuda ao necessitado, ela é abrangente, é para todo cristão. Todo cristão deve cumprir esse mandamento, essa ordenança divina, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, de ajudar o necessitado. Não é algo assim que eu vou decidir se eu quero fazer ou não. De qualquer maneira, meus irmãos,
mesmo sendo algo que é compulsório na nossa vida, a gente percebe que é muito difícil, principalmente quando toca o nosso bolso. Aí, quando mexe com o bolso da gente, aí começa a ficar mais difícil. E essa não é a comunhão, a ajuda ao necessitado, não é a parte principal da atividade da igreja, nós sabemos disso. Há pessoas que, às vezes, por desorientação, elas procuram a igreja porque dizem, eu vou entrar para aquela igreja porque lá eu vou conseguir ajuda para eu terminar a minha casa. Ou lá eu vou conseguir ajuda para eu comprar um terreno, para eu começar a construir a minha casa própria. Já ouvi pessoas falarem assim, acho que os irmãos já devem ter passado por essa experiência. Porque lá, quando a gente passa dificuldades, a igreja ajuda com cesta básica, ajuda com oferta, dá assistência. Realmente, a pessoa que pensa assim, ela não está bem orientada, ela não está entendendo qual é a missão principal da igreja, que não é a beneficência, sabemos disso. A missão principal da igreja é aquela que já conhecemos pela nossa afirmação do catecismo. Viver para Deus, né? Adorá-lo, exaltá-lo e gozá-lo para sempre. Essa é a missão principal da igreja, é a adoração. A evangelização, ela vem com que objetivo? De trazer pessoas para o rebanho de Deus, para o reino de Deus, para que seja mais um adorador. Então, quando falamos da necessidade da assistência ao necessitado, nós não estamos falando de assistencialismo, de maneira nenhuma, mas nós estamos enfatizando que a mesma maneira, as duas coisas devem seguir juntas. Se eu chego para levar a palavra do Evangelho a uma pessoa, mas eu percebo que lá estão faltando coisas na geladeira, na mesa daquela pessoa, eu devo procurar e ajudar. Isso, sem dúvida, nós devemos estar atentos a isso, sim. Então, com relação à comunhão em fé, vamos ler lá, alguém pode abrir para mim, Gálatas 6:2, eu vou saltar, tá bem, irmãos? Vou ficar lá em Gálatas 6, e um outro irmão, abra, por favor, Filemão, capítulo 1. Agora vamos ver, Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Meus irmãos, eu acho que esse momento que estamos vivendo, dessa pandemia que tem assolado o mundo, a mídia tem colocado muito a questão da ajuda, da solidariedade nesse momento tão difícil. É interessante que a solidariedade, ela não é fruto de um mandamento, não. A solidariedade, ela é inata do indivíduo. Você observa, por exemplo, uma criança pequenininha, ela é solidária a outra sem que a mamãe, sem que o papai digam, ajuda seu irmão, dê a mãozinha para ele, faça isso. A gente observa isso, que acontece a solidariedade naturalmente até mesmo nos animais inferiores. Quando um está ferido, o outro se aproxima, às vezes até cuidando da ferida daquele animal, um animal cuidando do outro com a sua saliva. Então, a solidariedade, ela é natural no ser humano. Quando nós vemos aqui, no livro de Gálatas, que nós devemos levar as cargas uns dos outros,
não está se tratando de solidariedade, não, porque carregar a carga do outro é muito difícil, não é? Eu acho que se fosse algo natural, talvez essa carga não fosse tão pesada, né? Mas como não é natural, nós temos que nos posicionar e temos que nos dirigir ao outro para ajudá-lo, então passa por uma grande dificuldade e passa por um desprendimento que muitas vezes nos falta. Nós precisamos pedir, quando isso acontece, devemos pedir a Deus que nos dê essa capacidade de vermos no outro a nós mesmos. E a dificuldade que ele está passando poderia ser a minha dificuldade. É interessante quando o Senhor, no Antigo Testamento, queria transmitir ao povo uma determinada ordem para que eles seguissem, para que eles cumprissem, não assim em termos de uma lei maior, como a lei dos 10 mandamentos. Não se trata, mas no aspecto do costume da comunidade, o Senhor lembrava ao povo: olha, vocês passaram por isso, lembrem-se disso, porque vocês também foram, no caso, por exemplo, dos estrangeiros, vocês foram estrangeiros, então não deixem de acolher aquele que bater à sua porta. Então, o levar as cargas uns dos outros é um desafio. Eu vejo nesse nosso programa que estamos desenvolvendo algo bem difícil, porque uma coisa é você falar da vida cristã de uma forma teórica, e estar na igreja também, o adorar, o cantar, é muito agradável. Agora, a prática do que nós confessamos no culto, confessamos nos nossos cultos particulares também, devocionais, a prática se torna mais difícil, porque eu vou ter que subir um morro, eu vou ter que colocar várias coisas dentro do meu carro, e o meu carro é tão limpinho, é tão cheiroso, eu vou ter que colocar vários objetos, subir aquele morro e levar para aquelas pessoas. Mas o cheiro não é muito agradável, a pessoa não é muito organizada, não cuida bem das vasilhas, não cuida bem da roupa. Eu devo dar ou não devo dar? Eu devo ajudar ou não devo ajudar? Uma vez, uma irmã da igreja, por sinal, uma médica da nossa igreja, estávamos conversando do lado de fora da igreja e algumas pessoas estavam dizendo, mas estávamos falando de uma pessoa com muitas necessidades. E alguém então disse assim, mas ela não trabalha, ela não põe o filho para trabalhar também. Então essa médica virou-se para o grupo e falou o seguinte: gente, não importa se ela trabalha, se não trabalha, o importante é que ela agora está passando fome. É isso que a gente precisa ver agora, depois a gente olha esse outro ponto. Achei muito, muito prudente e um alerta muito grande, porque a gente, às vezes, para levar a carga do outro, a gente vai olhar assim, mas ele trabalha? O que ele faz na vida? Não é? Um correspondente, um representante de um serviço que cuida da fome no mundo, eu não guardei bem o nome, o título que se dá, mas não é uma ONG, é uma instituição oficial de ajuda humanitária. Ele falou recentemente no jornal, na televisão, que o problema da fome hoje que o mundo está enfrentando, ele é tão grave, que nós primeiro precisamos atender a necessidade do faminto, atender a necessidade daquele povo, daquela comunidade. A primeira coisa a fazer é isso. Depois, a gente pensa nas estatísticas. Os números podem vir depois. Mais ou menos o que essa irmã falou a respeito da pessoa que
eu citei para vocês. Primeiro a gente vê a necessidade, depois a gente olha essa outra parte, e ainda mais que eu também complemento, é que deixa para Deus resolver a outra parte da justiça, né, do juízo, fica por conta de Deus, ele vai resolver. Eu estou falando muito, eu não sei se alguém gostaria de falar, de participar, fique à vontade, pode falar agora, porque eu acho que eu estou falando demais. Alguém gostaria de dar uma palavra, um depoimento? Fique à vontade. Josimar. Sim. A gente precisa pedir sabedoria a Deus, né, para a gente ter discernimento de cada situação, para a gente realmente se posicionar como Deus quer que a gente se posicione, né? A gente não pode fazer um pré-julgamento que elimine, né, a oportunidade. E quando observarmos isso que você falou, que a gente deva agir imediatamente. Agora, algumas vezes nós não estamos enxergando o que existe do nosso lado. Existem necessidades, né, muito grandes, mesmo ao nosso redor e longe de nós. É verdade. Né? E Deus nos dê sabedoria também para que a gente faça as coisas com critério, para que a gente não também comece a desenvolver um evangelismo de cesta básica, sabe? É verdade. Para a gente ter sabedoria, porque onde você enxergar a necessidade, então leva o suprimento. Agora, não oferece o suprimento para a pessoa ouvir o evangelho, não. Porque senão ela vai receber a cesta básica e depois ela não vai querer saber do evangelho, não. Isso mesmo. Né? Então, a gente precisa de sabedoria e discernimento espiritual. Obrigado. É isso mesmo. E a sabedoria vem do alto, né? Vem de Deus. Sim, pode falar. Claro. Eu tenho, assim, muito, mas assim, muito cuidado mesmo. E vou falar que eu sou até muito comedida quanto a essa questão de ver, não porque não quero ajudar, sabe? Mas inúmeras vezes que eu cheguei e vi aquela necessidade, estou falando assim, eu estava em Montes Claros, logo depois que eu tive o câncer, muito sensibilizado, eu vi uma pessoa na praça, eu saí com R$80 para xerocar as provas de meus alunos. Sim. Né? E me encontrei, me dirigindo ao local onde eu ia tirar o xerox, as cópias, né? Uma senhora que ela veio chorando, falando que estava com câncer, que morava num certo local, uma localidade rural lá de Montes Claros, e chorou demais. Eu falei, gente, o que eu tenho? Eu tenho esses R$80 que eu saí perto de casa, eu fui, voltei, e eu quis dar um pouquinho para ela, falou, mas a passagem é cara, você tem que ir e voltar, só acabei dando dinheiro para a mulher. Aí, voltei à minha casa, né? Voltei para minha casa e falei com a minha irmã, mas, Débora, eu fiquei tão condoída com a mulher falando do câncer dela lá, no útero e tal, e aí eu peguei o dinheiro, estou voltando aqui para eu voltar de novo para xerocar, pegar meu dinheiro aqui. Ela falou, mas como que é essa mulher? Eu falei, é uma mulher de olhos azuis, assim, alta, um pouquinho meio gordinha, assim, sabe? Aí ela falou assim, Jaqueline, essa mulher é a mulher mais, assim, todo mundo conhece essa mulher em Montes Claros. Ela entra nas igrejas católicas, que deve trabalhar na CENIC, próxima à igreja, essa mulher é conhecida demais. Então, na rua, eu tenho uma maior dificuldade para fazer isso, sabe? O que eu faço? Eu faço assim, tem uma cidade de refúgio, que eu ajudo, sim, sabe? Missão Vida, que eu sei que... Aí eu faço assim, Deus... E sempre oro para as pessoas fazer essa administração
boa, fazer uma boa administração dos recursos que a gente passa. Porque eu também sempre falo que é eles que prestarão contas a Deus, né? Mas eu procuro fazer isso aqui. Agora, você falou aí, citou um exemplo de quando você vai à casa de uma pessoa e vê a necessidade da pessoa e não está ali, né, premente, está na cara ali que ela está precisando. Tiago fala muito no capítulo 4, versículo 7, né, que aquele que deve fazer o bem e não faz, ele peca. Então, isso aí não é nem questão é saber que isso é pecado. Não fazer o bem é um pecado, é pecar diante de Deus, né? Então, a gente precisa, como Edma falou, muita sabedoria, discernimento e conhecimento de causa, sabe? Pedir a Deus, tentar ver a situação do outro, se é realmente assim, orar. Eu peço a Deus até antes do mês, eu já falo assim, Deus, me coloca uma pessoa que o Senhor vê que está na necessidade. O caso da Simone foi uma oração de tempos na pandemia, quando eu estava com a minha mesa, sentava diante do almoço e falei assim, gente, Deus, eu tenho obrigada por esse almoço aqui, obrigada por meu salário na conta, enquanto outros estão colocando em risco a vida nos ônibus e tudo, mas eu quero que o Senhor me coloque pessoas que estejam precisando. É verdade. E aí Deus vai colocando, e mesmo quando chega a situação diante da gente, a gente vai pedir paz a Deus, discernimento, a gente tem que pedir a Deus essa sabedoria para poder ajudar da forma, sempre com essa intencionalidade, Deus, vá à frente e faz a obra, e me use, sabe? E faz a obra que o Senhor tem ali para ela, né? Isso mesmo, Irmãos, a comunhão no Espírito, eu anotei aqui Filemon 1, mas o Filemon só tem um capítulo, então não é capítulo 1. São os 2 primeiros versículos falando da comunhão que havia. Alguém poderia ler, por favor? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma verdadeira comunhão no Espírito aqui do apóstolo Paulo com essas pessoas citadas. É muito comum quando escrevemos para um irmão em Cristo, nós colocamos graça e paz, nós colocamos a paz do Senhor. Só quem está dentro do reino, né, e também familiarizado com o vocabulário, vai compreender quando a pessoa coloca a paz do Senhor. Às vezes você não sabe, você está começando uma amizade com uma pessoa, e às vezes você coloca a paz do Senhor e ela responde a paz, aí ela entendeu o que eu coloquei. Então, só uma referência quando se tem essa comunhão no Espírito. Agora, a comunhão com Cristo e suas obras, vamos ler Mateus 18, 20? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Não importa, né, se é o Monte de Hermon ou se é o Monte Sião. Onde 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Essa convicção, ela nos dá a certeza de que Jesus está conosco, Jesus Cristo está conosco naquela reunião, assenta-se ao nosso lado, mesmo quando somos minoria, né? 2 ou 3 reunidos. A comunhão com Deus, irmãos, para a gente terminar então, vamos pegar 2 Coríntios 13, 14, e um outro irmão, Atos 2, de 44 a 47. Segunda Coríntios 13, 14. No meu não tem não, tá? 13, não? 14? Não. 2 Coríntios 13, 14? Não, tem até 13. Não, capítulo 13,
versículo 14. Ah, sim, fiz errado mesmo. Espera aí, deixa eu ver como é que... Talvez seja o 13, a graça do Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito estejam com todos vós. O 13 mesmo. Pode ler então, por favor. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Ah, era isso mesmo. Quando eu selecionei esse versículo de Coríntios, foi justamente pensando na bênção apostólica, que é um momento tão solene no culto, né, na liturgia, para terminar o culto. Agora, algum irmão, Atos 2, 44, 47. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Esse texto foi lido na aula passada, no domingo passado, e ele é um texto assim, que mostra como deveria ser a comunhão dos irmãos de uma forma, eu acho que uma sociedade mais simples, menos complexa, como era no tempo, nesse período da igreja cristã primitiva. Eles se reuniam e ficavam ali. As distâncias também eram muito grandes, de um lugar para o outro, e o meio também de transporte muito precário. Então, tudo isso pode ter contribuído mais àquela alegria, né, da descoberta do Evangelho na sua vida, da conversão, aquela alegria natural que acomete a pessoa que recém-convertida. Os discípulos de Jesus também, eles ficaram em Jerusalém aguardando os últimos acontecimentos. E nós lemos no texto bíblico que eles foram orientados que eles saíssem e fossem anunciar o Evangelho a todos. O que nós podemos ver, por exemplo, hoje, na atualidade, aqui no Brasil, eu não tenho leitura sobre isso, mas algumas comunidades fora do Brasil, na América do Norte, elas formam comunidades que são fechadas. Ali está um grupo que pertence a um pensamento religioso. Eu não sei até onde vai a parte da legislação para que esse grupo se reúna assim, porque já houve casos assim, de uma comunidade inteira ser destituída, acabar através da morte, do suicídio nos Estados Unidos. Bom, mas não é o caso, eu fiz só uma digressão. Aqui há uma linha que ela tem, a origem dela é na China, é uma igreja evangélica, mas ela não tem nome, é a Igreja do Senhor Jesus, sem nome. E eles também não são dados a construir templos, eles se reúnem nas casas, em um salão, no endereço, mas eles não têm templos. E há uma comunidade grande deles em São Paulo, onde eles fazem conferências. A área é muito grande, então os irmãos que têm condições, que podem comprar uma parte dessa área, podem construir ali, podem morar ali. Então, quando eu tomei conhecimento disso, porque tem um lado da minha família que faz parte desse grupo, e o meu irmão, a minha cunhada, sobrinhos, todo ano eles vão para essa conferência, que é um acontecimento muito grande na vida deles, é um acontecimento internacional.
E eu fiquei sabendo disso, que a pessoa pode comprar a sua gleba, né? Pode comprar a sua parte ali e construir. Quem sabe se eles não estão se inspirando nos primeiros crentes, né, primitivos, de viverem, levarem a sua vida em comum. Bom, irmãos, eu acho que para encerrar a gente poderia fechar com essa frase que está no final. Comunhão é o estado interior de abertura ao outro, através do qual as criaturas se conectam com o Criador. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que a primeira coisa que precisa acontecer deve acontecer em nós, dentro de nós, no nosso interior. Você subir o monte, você ir a um lugar para ajudar a carregar a carga do outro, você abrir mão, às vezes, de uma economia que você está reservando, mas que você está vendo que vai ser muito bem empregado por aquele seu irmão. A primeira coisa que tem que acontecer dentro do seu interior é o desprendimento. E dentro de uma sociedade em que vivemos, que cada vez mais egoísta, individualista, apesar da gente ouvir tanto falar em mundo global, né, em sociedade global, isso por causa da comunicação, isso não trouxe altruísmo, não. As pessoas estão muito, muito egoístas, cada um pensando no seu lado, defendendo-se e dando graças, né, agradecendo, não sei se agradecendo a Deus, porque foi poupado de tal situação. Com relação a isso que nós estamos vivendo, acho que é bem oportuno, quando nós olhamos e sabemos que um irmão nosso, ou uma pessoa fora da comunidade cristã, foi acometida do coronavírus, do Covid-19, é uma pergunta, por exemplo, que bate muito em mim. E se acontecer isso comigo? Ou terminado o período de tratamento pós-vacinas, primeira dose, segunda dose, então eu estou imunizada. Então, não certamente espera-se, né, pelo menos que eu não adoeça com a Covid-19. E aí eu fico pensando, graças a Deus eu não peguei a doença, mas o outro pegou por mim. Eu me vejo no outro, naquela situação. Então, meus irmãos, precisamos realmente ter esse espírito de empatia, de pensar no outro, quando nós somos assim, não convidados, mas nós somos chamados pelo Senhor para exercermos a nossa comunhão com os nossos irmãos na fé e também com aqueles que não comungam da mesma fé. Na semana que vem, então, nós vamos pegar mais um pouco a parte ainda do atendimento aos pobres, e eu gostaria de dedicar um pouco de tempo ao estrangeiro, ao viajante, que também é uma orientação bíblica, nós encontramos no Antigo Testamento. Então, irmãos, muito obrigada. Eu passo a palavra, então, para o Edmar, para terminar, por favor. Ô, Jacimar, sim, eu só queria comentar a parte do texto aí que você leu, que a igreja contava com a simpatia de todo o povo. Isso mesmo. Achei isso muito interessante, né? Acho muito interessante, porque o comportamento dos cristãos era de tal forma, acredito assim, que natural, né? E cheio de bondade e misericórdia, que em vez deles serem rejeitados plenamente, né? Eles contavam também com a simpatia da comunidade, né, que estava ali ao redor, né? Isso aí é uma marca, né, diferente. É uma marca, uma marca que a gente deve observar. Poderia passar como um grupo separado, né? Um grupo que se acha muito especial, não é? E, no entanto, gozava dessa simpatia. Então, assim, esses esforços, às vezes, da gente se separar, né?
são perigosos também, né? É verdade. A gente se ficar assim, reunidos, separados, a Bíblia fala, não quer, a oração sacerdotal, né? De Jesus, né? Não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal apenas. Né? Então a gente vai continuar, né, vivendo no meio da comunidade de todos, a gente ser sal, ser luz, né? Ser bênção na vida do próximo, né? É verdade, Mas vamos, ó, gente, aguardar então a continuidade domingo que vem, e depois a gente aproveita mais também do resumo que vai ser apresentado para a gente aprender mais ainda, né, com a aula que foi e que acabará de ser apresentado. Tá bom. Exercitar na piedade, exercício mesmo, né? É a metáfora do atleta, vida cristã é a metáfora do atleta, exercitar a piedade. Muito bem. Jaqueline, ora pra gente. Sim. Encerrando, e também lembrando, né, do Dia das Mães, para Deus abençoar as mães e os filhos, né, nesse relacionamento. Sim. Santo e bendito Deus, nós na Tua presença, Senhor, estamos alegres, ó Pai, por esse momento tão maravilhoso, ó Deus, tão rico, Senhor, uma aula tão rica da irmã Jacimar, nos orientando na palavra, trazendo coisas tão preciosas aqui da Bíblia, Senhor, para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento espiritual, Senhor. Pai amado, que por meio do Santo Espírito, Senhor, que é o nosso grande ensinador, que o Senhor possa trabalhar, ó Deus, aquilo que precisa ser trabalhado em cada coração dos irmãos aqui, Senhor. Que a nossa vontade não seja feita, mas a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável nas nossas vidas, Senhor. Não deixe, ó Deus, que o nosso eu sobressaia, mas que nós possamos esconder atrás da cruz de Cristo e sermos verdadeiros imitadores dele, Senhor. Perdoa os nossos pecados de comissão, de omissão, de negligência da Tua palavra, de saber o que devemos fazer e muitas vezes não fazemos. Ó Pai, dê-nos sabedoria para andar nos Teus caminhos, dê-nos coragem, ó Deus, para vivermos vida digna, santa, diante desse mundo, Senhor. Capacita-nos, nós sabemos que é pela Tua graça, Senhor, é pela Tua graça que nós somos o que somos, Pai. Não somos ainda o que deveríamos ser, mas graças a Deus, Pai, nós já não somos o que éramos ontem, porque o Senhor tem nos aperfeiçoado dia a dia. E que nós possamos continuar nessa caminhada, confiando que até o dia de Cristo nós seremos plenamente perfeitos, porque nós sabemos disso, é promessa Tua, Pai. Senhor, quero Te louvar e agradecer pelas mães, ó Deus, aqui do grupo, as mães da igreja, as mães cristãs, Pai. Que o Senhor possa dar a elas, ó Pai, cada dia mais entendimento da Tua vontade, conhecimento, discernimento. Que, ó Deus, que no trabalho, ó Deus, na missão como mãe, elas possam se lembrar sempre de que é preciso, é precioso, é bom, ó Deus, que elas reconduzam os filhos delas a Ti, ó Pai. Que o Senhor que as deu, que o Senhor também, que elas possam reconduzi-los a Ti. Que esse seja o desejo maior, que aquelas que estão com filhos, ó Deus, afastados da igreja, filhos que ainda não se decidiram por Ti, que elas possam perseverar, Senhor, em oração, ó Pai, crendo que o Senhor é poderoso para fazer na vida delas, na família delas, infinitamente mais do que elas pensam e pedem a Ti, Senhor. Fica conosco no restante desse dia, Senhor. Abençoa o Teu povo espalhado pela face da terra. Os líderes, ó Deus, que estarão pregando a palavra no dia de hoje. Que eles possam ser zelosos pela palavra e que os corações, ó Deus, sejam aquecidos por ela, Senhor. Nós Te agradecemos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Amém. Amém. Amém.